Olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova para o concurso de técnicos do INSS. Essa é a nossa aula de número 27. Meu querido, na aula anterior falamos sobre o acidente de trabalho. Como você viu comigo, o acidente de trabalho tem um monte de requisitos, ele tem um monte de detalhezinhos importantes que geram a concessão do benefício com um caráter bem específico. Isso vai gerar vários desdobramentos, como a gente viu, por exemplo, com a relação à competência da justiça para a apuração dos processos que levam em consideração o acidente de trabalho e assim por diante. Nesta aula agora nós vamos falar sobre a comunicação de acidentes de trabalho, a CAT. A CAT é um formulário típico, específico, com o objetivo de comunicar o acidente de trabalho. Pô, professor, mas isso está no nome, eu sei, mas ele está disposto dessa forma. A gente não pode deixar passar qualquer detalhezinho. Então vem comigo aqui que a gente vai dar uma olhadinha com calma lá nos nossos slides. Eu encontro o formato da CAT nas instruções normativas do INSS. Se não me engano, a instrução normativa que está valendo é a 45. Vocês me perdoem, eu agora não vou lembrar de cabeça. Então, olha lá, comunicação de acidente de trabalho. É um formulário obrigatório, esse é o principal detalhe da CAT, através do qual a empresa comunica o acidente de trabalho ao INSS. É justamente através da utilização desse formulário que o INSS faz as apurações das ocorrências de acidente de trabalho para cada uma das empresas. Para quê, professor? Para fazer o levantamento do FAP ou do FAT, né? Para poder alterar a cobrança do SAT ou do RAT. A empresa é obrigada a emitir a CAT no primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente e, em caso de morte, de imediato. Detalhe, nos casos de doença equiparada a acidente de trabalho, a empresa também continua obrigada a emitir a CAT, mas ela pode emitir até o dia seguinte em que ela toma conhecimento da classificação como equiparação a acidente de trabalho. Caso a empresa não cumpra os prazos acima, ela pode sofrer uma multa entre o limite mínimo e o máximo do salário de contribuição. Qual que é o limite mínimo do salário de contribuição? Qual que é o limite máximo? Beleza? A CAT deve ter cópias encaminhadas ao segurado ou aos seus dependentes, lógico, em caso de morte, bem como ao sindicato da categoria. Então, se a pergunta vier para você na prova assim, em quantas vias a CAT deve ser emitida? Uma para o sindicato, uma para os segurados ou seus dependentes e uma para o INSS e uma para o arquivo da empresa. Porque fica registrado lá na ficha de registro do funcionário. Então, a empresa tem que ter sempre 4 vias da CAT, da mesma CAT. Uma para ficar no arquivo da empresa, uma para comunicar ao INSS, uma para o segurado ou seus dependentes e uma para o sindicato da categoria, tá certo? As equiparações legais também ensejam a obrigatoriedade da emissão da CAT sobre multa, mas como eu falei, eu não sou obrigado a emitir na data de ocorrência, até porque às vezes a doença só é diagnosticada algum tempo depois, tá? Eu sou obrigado a seguir aqueles prazos ali de acordo com a ciência, a partir do momento em que eu tomo conhecimento, que eu sou comunicado do afastamento do segurado do trabalho por motivo de equiparação a acidente de trabalho. A CAT também pode ser formalizada pelo próprio acidentado, por seus dependentes, principalmente em caso de morte, por entidade sindical, pelo médico que assistiu ou atendeu ao segurado, ou qualquer autoridade pública. Cartório, professor? Delegacia, professor? Qualquer autoridade pública. Vereador, professor? Também.
qualquer autoridade pública, tá certo? Como dia do acidente, considera-se, nos casos de doença equiparadas ao acidente, a data do início da incapacidade, tá certo? Que vai ser fixada por quê? Pela avaliação médica, sempre, tá? Pode ser do médico da empresa que vai fazer a avaliação e vai dizer que tem que emitir a CAT e tudo mais, pode ser do médico assistente, pode ser de quem está emitindo a CAT, enfim. Se é caso de equiparação ou doenças equiparadas ao acidente de trabalho, aquelas situações todas que a gente viu de equiparação ao acidente de trabalho, eu conto como dia do acidente a data do início da incapacidade para o trabalho, tá certo? E aí a gente tem o nexo técnico epidemiológico previdenciário, o chamado NITEP. De acordo com o artigo 21A da Lei 8213 de 91, tivemos a criação do NITEP, como sendo o seguinte conceito. É a relação entre a doença incapacitante e a atividade da empresa aplicável automaticamente pela perícia médica do INSS, mesmo que não tenha ocorrido emissão de CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Como assim, professor? Explico. Fiquei doente, não tenho condições mais de trabalhar. Peguei um atestado do meu médico, fui ao INSS e fiz a requisição de um auxílio-doença, porque, segundo o meu médico, para curar a minha doença, preciso de 6 meses de tratamento. Apresento o atestado médico à perícia do INSS. O médico perito do INSS me avalia, olha bem para mim e fala assim, você faz o quê? Ah, eu sou caixa do banco. Legal. E você está com que doença? Olha, o meu médico disse que eu tenho LER. O médico perito faz os exames, vê a minha condição física, o meu quadro clínico, vê se realmente eu tenho a tal da LER, vê se realmente eu não posso retornar ao trabalho, e aí ele pode fazer, mesmo que não tenha ocorrido a emissão de CAT, ele pode aplicar este nexo técnico epidemiológico previdenciário e conceder para mim um benefício com caráter acidentário. Assim, professor, direto, na seca, assim, direto, sem choro nem vela. Ou seja, o INSS pode conceder caráter acidentário a um benefício por incapacidade, mesmo que não exista a CAT. Só que isso tem alguns desdobramentos. Querem ver? A empresa deve ser comunicada da ocorrência do acidente de trabalho em processo administrativo próprio e terá prazo para apresentar a sua defesa e negar a ocorrência do nexo técnico epidemiológico previdenciário, ou seja, eu sou o caixa do banco, fui lá, apresentei o atestado de LER, o médico perito do INSS disse que era caso de acidente de trabalho, aquelas doenças lá que a gente viu, equiparou o acidente de trabalho, aplicou o NITEP, mandou bala, deu benefício com caráter acidentário. A partir dali, eu passei a receber o auxílio-doença de caráter acidentário, foi aberto um procedimento administrativo próprio para isso, e a empresa recebeu uma comunicação do INSS informando, olha, o seu caixa, seu fulano de tal, está recebendo benefício por acidente de trabalho. A doença diagnosticada foi a tal, ele tem a função tal, foi aplicado o NITEP, de acordo com o artigo 21A da 8213, você tem prazo de X dias para apresentar a sua defesa. Da decisão do processo administrativo, após a defesa da empresa, cabe recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, tanto pelo segurado, caso a defesa da empresa seja aceita e o caráter acidentário do benefício seja retirado, quanto pela empresa, caso o NITEP seja mantido e o caráter acidentário do benefício seja mantido. Tá certo?
Contudo, a aplicação do NITEP não gera a multa à empresa por falta de emissão da CAT, que está prevista lá no parágrafo 5º do artigo 22 da Lei 8213. Por quê? Porque é um direito da empresa contestar, dizer eu não concordo que esse caso é um caso de acidente de trabalho, tá certo? Por isso, a possibilidade de apresentação de defesa, tá certo? Então, como a empresa pode se defender, ela pode negar a existência do acidente de trabalho ou da equiparação a acidente de trabalho. Então, eu tenho essa possibilidade, essa isenção de aplicação da multa, tá bom? Na sequência, a gente vai entrar nos serviços do Regime Geral de Previdência Social. O primeiro serviço que aparece para a gente é o serviço social. O outro serviço que vai aparecer para a gente na sequência da lei é a habilitação ou reabilitação profissional. Primeira característica dos serviços do Regime Geral de Previdência Social. Eles são destinados aos beneficiários. Portanto, os segurados e seus dependentes podem gozar dos serviços. Olha lá, o serviço social é uma atividade auxiliar do seguro social e visa esclarecer junto aos beneficiários, portanto, segurados e dependentes, seus direitos sociais e os meios através dos quais eles podem exercê-los. O serviço social visa ainda melhorar a relação dos beneficiários com a previdência social. Dá ainda, e é uma obrigação do serviço social, dar prioridade de atendimento aos segurados em gozo de benefício por incapacidade temporária, ou seja, quem está recebendo auxílio-doença, e uma atenção especial a aposentados e pensionistas. Isso está na lei, professor? Está na lei. Seguindo, como forma de garantia do efetivo atendimento, os beneficiários terão a seu dispor. Não se esqueçam, é texto da lei. Não necessariamente seja assim que se apresente o serviço social, tá? Você pode dizer, professor, nunca ouvi falar disso. Pois é. Pode ser que na prática o serviço social não funcione assim, mas nós estamos estudando o texto da lei. Assim a lei determina. Mais um motivo para você sair às ruas e fazer manifestação, não só contra a Copa do Mundo, mas também para reivindicar aquilo que você vê e lê na lei, que é direito social de todos e que não é posto em prática. Seguindo, então, como forma de garantia do efetivo atendimento, os beneficiários terão a seu dispor intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social. Tudo isso é serviço social à disposição dos beneficiários. Por fim, é uma diretriz do serviço social a participação do beneficiário na implantação e no fortalecimento da política previdenciária, através de entidades de classe e associações. É atribuição do serviço social prestar assessoramento técnico aos estados, Distrito Federal e municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho na área social. E aí a gente entra no outro serviço social, que é a habilitação ou reabilitação profissional. É um serviço do RGPS que tem por objetivo proporcionar, mais uma vez, ao beneficiário, segurado e dependente, incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência. Então, olha aí quem é objeto da habilitação, da reabilitação profissional. É o beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e as pessoas portadoras de deficiência. É um serviço que tem por objetivo proporcionar a essas pessoas meios para sua educação ou reeducação,
adaptação ou readaptação profissional e social, para habilitá-los a participar do mercado de trabalho do local onde vivem. O processo de habilitação e reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido por meio das funções básicas de avaliação do potencial laborativo, orientação e acompanhamento da programação profissional, articulação com a comunidade com vistas ao reingresso do reabilitando ao mercado de trabalho. Vejam, não é uma obrigação de reingresso do reabilitando ao mercado de trabalho, mas o processo de reabilitação deve articular, ele deve buscar meios de tentar inserir esse reabilitando ao mercado de trabalho, mas não é uma obrigação, não é uma imposição. A avaliação e pesquisa da fixação no mercado de trabalho do reabilitando, para comprovar a eficácia do serviço. Então, o que a reabilitação profissional faz? Estou incapacitado definitivamente para o exercício da minha atividade, mas eu tenho idade e grau de escolaridade que me permitem o aprendizado de uma outra função ou de um outro trabalho para o qual eu possa efetivamente voltar a trabalhar. Vamos dar um exemplo. Eu fiz uma lesão nas costas, por exemplo, e eu não posso mais carregar peso. E eu trabalhava como... o que a gente pode colocar aqui? Eu trabalhava como auxiliar de carga e descarga de caminhões. Serviço pesado. Só que eu tenho segundo grau completo, tenho 22 anos de idade e tenho condições de aprender serviços técnicos, por exemplo, na área vamos ver, programação de computadores, tá certo? Eu tenho aptidão para isso, compreendo como funciona um computador, tenho uma certa noção, tenho idade suficiente para aprender e já tenho um grau de escolaridade compatível também com o uso da tecnologia. No processo de reabilitação, eu vou ser inserido neste mercado para aprender como que eu posso exercer esta profissão. Após reabilitado, considerado apto, vão tentar me encaixar no mercado, ou pelo menos passar por um estágio probatório, um estágio avaliatório, para ver se eu tenho condições de trabalhar. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma lesão nas costas que não me permite mais carregar peso. Meu trabalho era carregar peso. Eu estou aprendendo uma nova profissão onde eu vou trabalhar sentadinho, bonitinho, com horário de intervalos de descanso, vou poder levantar, fazer ginástica laboral, mas eu vou trabalhar sentadinho no computador, digitando ali, tranquilo. Aprendi a profissão, fui considerado reabilitado. Depois disso, o próprio serviço de reabilitação ainda vai voltar ao mercado, fazer uma pesquisa para ver se eu fui efetivado, se eu fui, de uma certa forma, mantido nessa nova função, ou seja, se o serviço teve eficácia. Se eu não fiquei, isso é mal para o serviço de reabilitação, significa que ele não está funcionando. Agora, se eu conseguir ficar, se eu conseguir me fixar ao mercado, então significa que o serviço está sendo efetivo. Seguindo. A prestação deste serviço se dará preferencialmente por trabalho de equipe multidisciplinar, especializada em medicina, serviço social, psicologia, sociologia, fisioterapia, terapia ocupacional e qualquer outra que tenha ligação com aquele processo de reabilitação e, sempre que possível, na localidade do domicílio do beneficiário. O processo de reabilitação profissional se desenvolverá através de cursos e treinamentos mediante convênios com instituições e empresas públicas e privadas. A reabilitação vai compreender, olha a quantidade de coisas que a gente tem direito e não sabe. Fornecimento de aparelhos de próteses, órteses e instrumentos de auxílio para locomoção,
com vistas a atenuar a perda ou redução da capacidade de trabalho. O fornecimento dos equipamentos necessários à reabilitação social e profissional. A reparação ou substituição desses aparelhos caso ocorra desgaste de uso normal ou por defeito alheio à vontade do beneficiário. Quando eu falo de equipamentos para locomoção, eu estou falando, por exemplo, de muleta e cadeira de rodas, gente. Está lá. Faz parte da reabilitação. A reabilitação compreende texto da lei. O transporte do acidentado de trabalho também é uma obrigação da reabilitação profissional. São deveres do INSS através do Serviço de Habilitação Profissional. Comunicar à perícia médica situações de agravamento de acidente de trabalho. Por agravamento do acidente de trabalho, entende-se aquele sofrido pelo acidentado quando estiver na reabilitação profissional. Realizar os convênios com a comunidade, iniciativa privada, associações e etc., necessários à prestação do serviço de reabilitação. Arcar com os custos de deslocamento do beneficiário, quando este se der por sua ordem. Quando ele tiver que fazer o serviço numa outra unidade do INSS, numa outra agência da Previdência Social, num outro município. Esse deslocamento do beneficiário para um outro município, para uma outra localidade, tem que correr às custas do serviço de reabilitação. Quando o treinamento do reabilitando ocorrer em empresa, não estabelecerá qualquer vínculo empregatício ou funcional deste, reabilitando, com a empresa, bem como de ambos, empresa e reabilitando, para com a Previdência Social. Significa assim, eu preciso ensinar a este trabalhador aqui que está com problema nas costas, como que ele trabalha com computação. E aí tem uma empresa que faz cursos técnicos de computação que está abrindo as suas portas para que ele venha trabalhar e aprender como que eu faço essa tal de computação. Entenderam? Não vai haver vínculo trabalhista deste reabilitando com a empresa, bem como não tem dos dois com a Previdência Social. É a obrigação do reabilitando, além de arcar e cumprir com as normas dos contratos, acordos e convênios, pautar-se no regulamento da empresa. Então, se ele está ali aprendendo a função, se ele está aprendendo a trabalhar e tem que usar um jaleco, um guarda-pó, um uniforme, ele tem que usar aquele uniforme. Não é porque ele não tem vínculo com a empresa que ele não vai cumprir o regulamento interno da empresa. Concluído o processo de reabilitação, o INSS emitirá um certificado individual onde indicará a função para a qual o reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue capacitado. Não é também porque eu fui reabilitado para essa profissão que agora eu vou ter que fazer isso o resto da minha vida, não. Se eu conseguir trabalhar em outra coisa, eu posso fazer outra coisa também, não tem problema nenhum. Contudo, olha lá, não é obrigação do INSS a manutenção do beneficiário no mesmo emprego que ele tinha antes ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado. A obrigação do INSS é ensinar a função. O certificado vai me identificar para qual função eu fui reabilitado, mas o INSS não é obrigado a me arrumar o emprego, tá? E também não é obrigado a me manter em emprego que eu tenha, né? Então, se na empresa que eu trabalho hoje e eu fiquei incapacitado, passei pelo serviço de reabilitação e a nova função que eu aprendi não existe na empresa onde eu trabalho, eu não tenho nada com isso. O INSS não tem nada com isso. Então, o INSS não é obrigado a me reabilitar apenas para funções disponíveis na minha empresa. Ele tem que me reabilitar. Eu vou ser avaliado através de estudos sociais, com assistente social, com psicólogo, para poder ver a minha aptidão, para ver o que eu posso fazer, no que eu posso trabalhar. E, lógico, que mantenha também o mesmo padrão financeiro, né? Não adianta eu ganhar lá salário de 4, 5 mil reais e eles me reabilitarem para uma função que ganha salário mínimo. Isso também não pode. Tem que manter o mesmo patamar ali para o qual a pessoa já estava habituada, tá? E aí,
Se não existe essa função na empresa, a empresa vai poder me dispensar assim que eu, for recuperado ao trabalho, e aí é obrigação do segurado buscar a sua colocação no mercado. Mas tem uma situação interessante, olha só. Quando eu faço a reabilitação, eu posso fazer a reabilitação dentro de alguma empresa conveniada com a INSS, certo? E olha só que interessante. Contudo, as empresas, no geral, que tenham mais de 100 empregados, são obrigadas, é obrigação da empresa com mais de 100 empregados, ter 2 a 5% de seus cargos ocupados por beneficiários reabilitandos ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte proporção. Se eu tenho de 100 a 200 funcionários, 2% do meu quadro tem que ser de reabilitando ou de deficiente. De 201 a 500, 3%, de 500 a 1.000, 4%, mais de 1.001 funcionários, 5% do meu quadro tem que ser de funcionários ocupado, por reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. E olha que interessante aqui ainda, ó. A dispensa imotivada de empregado contratado na condição de reabilitado ou de deficiente, quando se tratar de contrato superior a 90 dias, só pode ocorrer após a contratação de substituto em condição semelhante. Então, se eu já estou trabalhando nessa empresa há mais de 90 dias, e eu sou um reabilitado ou um portador de deficiência, eu só posso ser dispensado de maneira imotivada, ou seja, demissão sem justa causa, se a empresa já tiver contratado, após a contratação, de um substituto para minha função que venha nas mesmas condições, ou seja, reabilitado ou portador de deficiência. Tá certo? Último detalhezinho ali é que o valor da diária paga pelo INSS ao habilitando ou reabilitando, que for por sua ordem, ou seja, por ordem do INSS, obrigado a se deslocar para outra localidade para a realização do serviço de reabilitação profissional, é ajustado anualmente por portarias do Ministério da Previdência Social. Para o ano de 2013, o valor era de R$ 69,51 da diária. Do ano de 2014, eu vou ser sincero para vocês, eu procurei e não encontrei ainda, tá? Fico devendo para vocês ali, depois eu posso atualizar. Vocês também conseguem encontrar no site do INSS. Eu fiz uma pesquisa esse ano, acabei não conseguindo achar. Eu vou procurar com calma, depois eu mando para vocês, tá certo? Mas o que importa para a gente saber é que existe um valor de diária que é pago pelo INSS quando o reabilitando ou habilitando precisa se deslocar para a realização do serviço de habilitação ou reabilitação profissional. Na próxima aula, vamos falar da justificação administrativa. A justificação administrativa é um procedimento administrativo típico que vai estar lá no andamento do processo administrativo de concessão de benefício. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Galerinha, não deixem de utilizar os recursos que a prova disponibiliza para vocês, não se esqueçam do nosso banco de questões e, como eu sempre digo para vocês, exercitem, exercitem, exercitem. Quanto mais você exercitar, melhor para a compreensão da matéria, tá certo? Um forte abraço, meus queridos, bons estudos, eu encontro vocês na nossa próxima aula. Valeu, até lá, tchau, tchau!